Palavra. Por favor, queridos, abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos 44 a 49. Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, mas a nível de introdução, gostaria de ler alguns textos aqui, primeiro de Lucas, depois 1 Pedro, para depois irmos para o texto principal, base. Mas para nós entendermos aqui todo o contexto, porque a palavra de Deus ela é interligada, ela não é independente, mas há todo um contexto. E na medida que vamos nos aprofundando nas Sagradas Escrituras, essas conexões do Antigo com o Novo Testamento, dos Evangelhos com as Epístolas, Apocalipse com os profetas, vai fazendo essas conexões dentro, somando, fortalecendo, trazendo entendimento. Muitas vezes lemos um texto que nós não entendemos, e aí, no futuro, quando estamos lendo um outro trecho, uma outra passagem das Sagradas Escrituras, há um start e a gente entende aquilo que nós havíamos lido anteriormente em outra passagem das Sagradas Escrituras e entendemos quando fazemos a conexão. Lucas 24, 44, 49, palavras do Senhor Jesus Cristo, ele se despedindo agora dos seus discípulos. Jesus já padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, esteve com seus discípulos por 40 dias e agora ele está nas palavras finais, nas palavras de despedida. E ele diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, importava, era necessário que se cumprisse o que de mim, Jesus falando, já estava escrito na lei de Moisés, no Pentateuco, nos profetas maiores e menores, nos salmos, tudo falando a respeito de mim. Então, era necessário que isso se cumprisse. Então, versículo 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se é algo que nós devemos orar e buscar, é a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Versículo 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, no nome de Cristo, de Jesus Cristo, se pregasse o quê? Arrependimento, para que houvesse o quê? Remissão de pecados a todas as nações, não somente aos judeus, mas a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Para testemunharmos a respeito de Jesus, para que poder para pregar o arrependimento. Hoje, a caminho da igreja, rádio do carro ligado, um anúncio de um evento que haverá numa igreja. Seminário sobre finanças. E aí fala de prosperidade. Mas é para isso que Jesus enviou a promessa do Espírito Santo, para sermos revestidos de poder, para pregar a respeito de prosperidade. Não há
nos evangelhos, não há nas epístolas nenhuma referência, nenhum texto bíblico que dê base para esse tipo de seminário. Podemos ter, sim, instruções, como já fizemos aqui. Um seminário doméstico, com a membresia da nossa igreja, dando instruções com relação às nossas receitas, nos nossos recursos, os nossos gastos, como utilizar com sabedoria, com prudência, os recursos que nós recebemos do Senhor, de como buscar melhorar esses recursos através do estudo, da qualificação profissional. Não tem problema nenhum. Mas você fazer uma divulgação, uma propaganda, chamando as pessoas, convidando as pessoas para virem buscar prosperidade, isso não é bíblico. Então, voltando aqui ao versículo 44, Jesus dizendo que era necessário que se cumprisse tudo que foi dito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando nós lemos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, os profetas, quando nós lemos os salmos, nós conseguimos identificar aqueles textos que falam a respeito de Jesus. Nós conseguimos identificar, e se necessário for, nós vamos saber utilizar estes textos para falar de Jesus, para evangelizar, para testemunhar e para pregar o arrependimento. Vamos saber fazer isso? Se nós não sabemos, precisamos buscar essa capacitação da parte de Deus. Se queremos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, da sua obra, do porquê que Deus se esvaziou da sua glória, se fez homem, viveu entre nós, padeceu, morreu, ressuscitou, o porquê do evangelho ser pregado a todas as nações. Já se passaram mais de 2000. Qual a razão disso? Nós sabemos dar testemunhos disso, dar testemunho da nossa fé, da nossa esperança, do porquê que nós cremos em Jesus. Por que nós nos reunimos aqui todos os domingos, pela manhã e à noite, para louvar a Jesus e compartilhar das Sagradas Escrituras? Temos, se não temos, devemos buscar. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos nós devemos buscar essa capacitação, receber do Senhor essa promessa, como ele diz aqui no versículo 49, eis quem veio sobre vós. Não foi só sobre aquela geração passou, mas de geração em geração. Essa promessa é para todos aqueles que creem em Jesus. E ele diz, até que do alto sejais revestidos. Se você é um cristão, se você é uma pessoa convertida, você está revestido desse poder. E nós precisamos crer não na nossa capacidade intelectual, mas crer que o Espírito Santo irá nos capacitar. Mas também devemos buscar, através da oração, através da consagração, da obediência às Sagradas Escrituras e também do estudo das Sagradas Escrituras. Precisamos estudar. E aí eu quero abrir um parênteses para falar sobre esse seminário que teremos aqui nas terças-feiras do mês de junho. Maturidade. Porque se tem uma coisa que a nossa sociedade, e infelizmente essa imaturidade na sociedade ocidental, chegou também na igreja. Nós vemos cristãos infantis, denominações infantis, igrejas infantis, crianças com barba, com idade de adulto, mas crianças nos púlpitos, ensinando criancice. E nós já passamos da hora, queridos.
a hora urge. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Há tempo para todas as coisas. Mas chegou a hora de nós nos concentrarmos no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual e intelectual, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, para podermos dar testemunha da nossa fé, orar pelos enfermos, crendo que eles serão curados, pregar o Evangelho a quem quer que seja, crendo que Deus, não nós, mas que Deus é poderoso para fazer com que essa pessoa ouça o Evangelho de Jesus, não o nosso Evangelho, mas o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, e essa pessoa, independente da sua crença, do seu modo de vida, que o Evangelho é poderoso para alcançar essa pessoa, conduzindo-a ao arrependimento, à mudança de vida, à conversão, ao abandono do pecado, e assim receber o perdão. O perdão dos nossos pecados nós não recebemos quando preenchemos uma ficha e nos cadastramos como membro de uma igreja, nem mesmo quando passamos pelas águas. O batismo é uma ordenança e é uma obediência que todos aqueles que se arrependeram, que se converteram, que tiveram seus pecados perdoados, seus pecados passados, presentes e futuros, em Cristo Jesus, ingresse na família de Deus. Aí sim nós temos os nossos pecados perdoados. Mas precisamos, veja, a ênfase que Jesus dá aqui, à Escritura. Tudo que de mim se fala está escrito na lei de Moisés, profetas e nos Salmos. Abriu o entendimento. Eles compreenderam as Escrituras. Nós precisamos ter o nosso entendimento aberto. E aí no versículo 46, novamente, assim está escrito. Mas se o que está escrito vai gerar algum conhecimento, algum crescimento, alguma maturidade em mim, eu preciso ler o que está escrito. Eu preciso compreender o que está escrito. Eu preciso meditar no que está escrito para ver Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Para ver Cristo na minha vida, na minha família, na minha igreja. Preciso. O conhecimento, a sabedoria contida nas Sagradas Escrituras não vai iluminar a minha mente, nem aquecer o meu coração, se eu não ler, se eu não estudar, se eu ficar desperdiçando o meu tempo com bobagens, com coisas do mundo. Não cresço, vou continuar criança, necessitando de leite, não pronto para receber um alimento sólido. E aí ele diz que se pregue arrependimento, remissão de pecados. Então a ênfase aqui está nas Escrituras, na pregação do Evangelho, anunciando Jesus, mas crendo, esperando, buscando nessa capacitação, nesse revestimento de poder que nos é concedido por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro 3, 8. De 8 a 17. Pedro aqui está falando como nós precisamos viver, buscar, cultivar essa chama do Espírito Santo acesa em nossos corações.
E ele diz, no versículo 8: finalmente, sede todos de igual ânimo, com a mesma disposição, com a mesma paixão, buscando o bem comum do corpo, da igreja, da noiva de Cristo. Tenhamos o mesmo ânimo, a mesma disposição. As Sagradas Escrituras nos ensinam: se tem alguém abatido, quem está bem, fortaleça o que está abatido. Está sofrendo, leve consolo. Está desviando do caminho, leve admoestação, repreensão, correção, para que todos tenham o mesmo ânimo. Ninguém seja mais forte do que ninguém, nem mais sábio, mas que haja equilíbrio. Basta que um dos nossos órgãos tenha algum problema, um mau funcionamento, para que todo o corpo sofra. Eu não posso cuidar apenas do meu coração e negligenciar os demais órgãos. O meu cérebro, todo o meu corpo, eu tenho que cuidar por igual, para que haja equilíbrio. Igual ânimo. O irmãozinho está desanimado, vai buscar saber por que ele está desanimado. Ouça, fortaleça, console, para que todos sejam de igual ânimo. Compadecidos, tendo compaixão um dos outros, sofrendo com o que sofre, ajudando. Fraternalmente amigos, misericordiosos, compreendendo aquele que é mais fraco, aquele que é mais débil, aquele que está começando. Sejam misericordiosos. Sejam humildes. Não é porque você sabe mais e o outro sabe menos que você vai ser arrogante. Seja humilde. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Me fez mal, vou dar o troco. Me injuriou, falou mal de mim, vou falar mal dele também. Não, não é isso. Antes, pelo contrário, bendizendo, orando, abençoando, intercedendo pelos que vos perseguem. Pedro aqui está dentro da linha de tudo aquilo que Jesus ensinou. Leia os evangelhos e veremos que Pedro está seguindo a mesma linha, o mesmo raciocínio, a mesma disciplina, a mesma doutrina. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados. Nós fomos chamados para isso, para abençoar e não amaldiçoar, para trazer cura e não mais enfermidade, para trazer libertação e não mais algemas, para abençoar. Para isto fomos chamados, a fim de receberdes bênção por herança, a herança divina da parte de Deus. Versículo 10. Pois quem quer amar a vida, quer ter tranquilidade, ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se, afaste-se do mal. E nós já somos bem crescidinhos para saber o que é mal e o que não é. Se alguém tem dificuldade, depois a gente pode conversar no particular. Afaste-se, aparte-se do mal. Versículo 11. Pratique o quê? Aquilo que é bom. Bom não de acordo com a nossa sociedade, não com o nosso século, mas bom de acordo com o que diz a palavra de Deus. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Buscar a paz é uma coisa fácil? Se fosse fácil, ele terminava aqui: busque a paz, ponto.
quando ele acrescenta, e empenhe-se, é porque nós temos que nos empenhar, temos que nos esforçar. Vou procurar a paz. A paz. Nós temos que nos empenhar, porque não é uma coisa fácil. O mundo que nós vivemos está sempre nos rodeando, tentando nos roubar a paz. É no trabalho, é no trânsito, é na condução, é dentro de casa, é numa notícia que você ouve, que você fica... Tudo colabora para tentar roubar a nossa paz. Mas como que eu vou me empenhar? Buscando o príncipe da paz, vivendo debaixo da orientação do príncipe da paz. Empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor, olha só que importante, preste atenção, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Busque a justiça, busque serem justos, falando a verdade, não falando mentiras, não falando mal, não caluniando. Procure ser uma pessoa justa nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus sentimentos, nas suas ações, nas suas palavras. Seja justo. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos, olha só, Deus não ouve as minhas orações. Talvez, a razão de Deus não ouvir as suas orações esteja aqui, ó. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. As súplicas de quem? Dos justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas, porém, todavia, contudo, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor está irado comigo. O rosto do Senhor está contra mim. Por que será, meu? Deus é injusto? Não. Ele é justo. Talvez a razão de Deus não estar ouvindo as minhas orações, as minhas súplicas, e o seu rosto está contra mim, esteja em mim mesmo. O culpado disso não é Deus, sou eu mesmo. E como que eu vou corrigir isso? Aí vamos lá para Lucas. Nos arrependendo, abandonando a injustiça, buscando ser justos. O que vai acontecer? Os olhos do Senhor vão repousar sobre minha vida. Ele vai ouvir as minhas súplicas, as minhas orações. Versículo 13. Ora, o raciocínio aqui humano, porque ele vai explicar em seguida. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Se você fizer o que é certo, o que é correto, quem vai vos maltratar por causa disso? Mas eu conheço um monte de injustiça. A injustiça está no mundo. Mas é um raciocínio. Se aqueles que praticam os males sofrem, se aqueles que praticam a justiça buscam viver corretamente, ainda assim estão sujeitos aos males, quanto mais aqueles que vivem de maneira errada. Muito mais. Se for zelosos do que é bom. Uma pergunta. Mas, versículo 14, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Lembra das boas aventuranças? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Então, é possível sim sofrermos por causa da justiça, sermos caluniados por causa da justiça.
Cristo, Jesus Cristo é a maior prova disso. A Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de exemplos no Antigo quanto no Novo Testamento, de homens e mulheres que sofreram, que padeceram por causa da justiça, por causa da verdade. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, da verdade, do Evangelho, de Cristo, bem-aventurados sois. O que a palavra de Deus diz para você e para mim? Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E olha que Pedro estava vivendo numa época em que ser cristão era risco de vida, de prisão, de açoites, de morte. Nem fiqueis alarmados. Antes de vocês ficarem temerosos, alarmados, preocupados, antes, façam o quê? Santificai a Cristo, glorificai a Cristo, honrai a Cristo. Como? Praticando o que é bom, praticando o que é justo. Santificai a Cristo. Por que o nome de Cristo, o nome de Deus é difamado? Jesus falando para os judeus lá. O nome de Deus é difamado nas nações por vossa causa, falando para aquela geração de judeus. Por quê? Nós temos que reconhecer. A igreja de Cristo sofre injustiças, calúnias, mentiras? Sim. As coisas boas que a igreja faz e pratica é divulgado? Nós vemos na mídia? Não. Mas nós temos que reconhecer os nossos erros. Temos que reconhecer. E que muitas coisas que falam a respeito da igreja é verdade. Estes não estão santificando a Cristo nas suas vidas. Mas cabe a mim ficar julgando? Não, cabe a mim buscar em mim santificar a Cristo como Senhor. Quantos de nós chamamos Cristo de Senhor, mas não obedecemos aos seus mandamentos? Cristo é meu Senhor. É nada. Seu Senhor é você mesmo. Porque você faz o que você quer. Você não faz o que Cristo manda. Se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que estar submisso à sua palavra, aos seus mandamentos. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Agora é a parte que eu queria destacar aqui. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Porque é isso que nós vimos aqui, temos visto e veremos hoje ainda, na vida de Paulo. Paulo estava sempre preparado para responder a todo aquele que pedisse a ele a razão da esperança da sua fé em Cristo Jesus. E é esse preparo que todos nós somos capacitados em Cristo. Todos nós. Você tem o Espírito Santo habitando em você, então você tem essa capacitação. Você está capacitado, você está apto. Mas, mesmo capacitado, mesmo cheio do Espírito Santo, e com todo o conhecimento que Paulo adquiriu antes da sua conversão, depois que ele se converteu, ele continuou estudando, continuou lendo, se dedicando às Sagradas Escrituras. Por isso que ele sempre estava apto, preparado para dar testemunho de Cristo, usando as Escrituras. E essa capacitação nós temos em Cristo, no Espírito Santo
mas não é suficiente. Já pensou? Se nós não nos preparássemos a mensagem, você já tem um texto? Não, eu vou chegar lá na hora, vou subir no púlpito, vou pegar o microfone, o Espírito Santo vai descer, vai me capacitar e vai falar através de mim. É assim? Não. Não é não, filhinho. Tem que ter leitura, tem que ter estudo, tem que ter meditação. Nós temos que nos preparar em tudo que nós fazemos aqui. Não é assim no departamento infantil? Os irmãos, as irmãs que trabalham no departamento infantil, chega lá na hora, não leu a lição, não se preparou, não fez conexão, chega lá. É só entretenimento para as crianças? É só isso? Não, chegar aqui é só entretenimento, tem que ter preparo. Os músicos, se eles não ensaiarem, não, chegar lá na hora, a gente se vira, a gente dá um jeito, é isso? Não, tem que ter preparo, tem que ter dedicação, tem que ter zelo. Mas essa palavra aqui não é apenas para pregadores, missionários, pastores, professores, não. Para todos os cristãos, estejam sempre preparados para responder a todo aquele, seja grande ou pequeno, que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, versículo 16, fazendo-o, todavia, com mansidão, não é com arrogância, não é com tapa na mesa, não é com grito, não é com autoridade, mas com mansidão, com temor. A quem? A pessoa? Ai, se eu falar de Cristo para ele, eu vou perder, para o meu patrão, vou perder o emprego. É temer a pessoa? Não, temendo a Cristo. Com mansidão e temor, temendo a Deus. Com boa consciência. Eu não posso falar a respeito disso, porque eu também estou mais ou menos, sabe como é que é? Então, o ter a boa consciência é você estar em paz com Deus, tranquilo, sabendo que você não está fazendo nada errado, que a tua vida com Deus está correta, então você vai estar com boa consciência. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Fazendo assim, você vai envergonhar, você vai deixar sem palavras. Vão ficar envergonhados por quê? Alguns vão admitir, vão reconhecer o seu erro. Outros vão ficar envergonhados porque vão ficar gaguejando sem saber o que falar, porque você, com a sabedoria divina, vai refutar essas falsas acusações. Vão ficar envergonhados diante daqueles que estão ouvindo. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se eu estou, meu procedimento é ruim, é errado, quem é que vai ficar envergonhado? Sou eu. Vou ter que abaixar a cabeça e reconhecer. Não adianta ficar nervosinho. Eu errei? Estou sendo confrontado por causa do meu erro? Tem que admitir. Aí quem fica envergonhado. Mas se você está com a sua consciência tranquila, a sua boa consciência, você vai responder. E aí, Jesus fez isso. Paulo fez isso, nós vamos ver hoje. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, grife aí na tua Bíblia, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É possível sofrermos praticando o que é bom? É possível.
novamente, voltamos para as Sagradas Escrituras. Está repleta de exemplos de homens de Deus que sofreram por praticar a coisa certa, praticar o que é bom. Então é possível, se for da vontade de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que viver correto. Eu tenho que saber dar um bom testemunho. Eu tenho que saber dar razão da esperança que há em mim, com mansidão, com temor, com boa consciência. Mas se for da vontade de Deus, que eu sofra por causa disso, porque os planos de Deus vão além daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós entendemos, é melhor, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Quando nós sofremos por praticar as coisas erradas, o que há de bom nisso? Nada. Mas quando é o contrário, somos bem-aventurados. Temos um grande galardão nos céus. Amém. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Até aí. Atos, agora sim, vamos para o texto principal. Atos capítulo 23. Ao longo das nossas meditações, nos capítulos anteriores, nós vimos que Paulo, ao encerrar a sua terceira viagem missionária, ele está decidido, está convicto em Deus de que ele tem que ir para Jerusalém. Apesar de ter recebido várias advertências de irmãos amados, queridos, que estimavam Paulo, queriam ver o bem de Paulo, falaram: Paulo, não vai para Jerusalém, você vai ser preso. E Paulo: eu tenho que ir. Ao ponto de Paulo dizer: vocês estão me constrangendo, eu preciso ir, eu tenho que ir. Eu sei. O Espírito Santo já me advertiu, o Espírito Santo já falou comigo, que o que me espera de cidade em cidade é isso aí. São prisões, são açoites. Mas saibam, meus amigos, que eu estou pronto para morrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E ele vai. Quando ele chega em Jerusalém, ele é bem recebido ali pelos apóstolos. E Tiago, meu irmão de Jesus, fala: olha, o Paulo, só lembrando aqui, fazendo cenas dos últimos capítulos. Paulo, olha, a tua fama aqui em Jerusalém não é boa, porque dizem que você fala contra a lei de Moisés, contra o templo. Então ele cria uma situação ali, um voto de Nazireu. Tem 2 irmãos aqui que fizeram o voto de Nazireu, você faz o teu também, paga pelo voto deles, faz o processo de purificação, de acordo com a lei de Moisés, para que eles vejam que você não fala contra a lei de Moisés. Paulo se submeteu ao que o Tiago propôs. Tá bom, vou fazer como você está falando. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Os nossos subterfúgios para tentar amenizar a maldade alheia é inútil, queridos. O que nós temos que focar é na vontade de Deus. E aí seja o que Deus quiser. Vamos fazer o que é certo, mesmo sabendo que podemos sofrer consequências, sim, por fazermos o que é bom. E Paulo vai e é preso, é agarrado ali pelo povo, sofre um linchamento. Soldados romanos conseguem resgatar Paulo das mãos dos judeus, com muita dificuldade, mas conseguem. Aí nós vimos no capítulo 22
o testemunho de Paulo, falando a respeito da sua conversão, da sua vida, antes do encontro com Cristo a caminho de Damasco, o encontro dele com Cristo, a sua conversão. Ele dá testemunho, aqueles homens ouvem. Paulo é levado preso. E agora, no capítulo 3, ele é levado pelo centurião à presença agora da liderança judaica, diante do sinédrio. As autoridades são aqueles que têm poder para julgar e decidir se Paulo cometeu algum crime ou não. Então, em Jerusalém agora, Paulo vai ter a sua segunda oportunidade de dar testemunho de Jesus. Ele deu a primeira para o povo, para o povão, que estava querendo matá-lo, foi preso, foi resgatado, foi socorrido, providência divina, porque se não fosse a providência divina, Paulo teria morrido ali. Na verdade, se não fosse a providência divina na vida de Paulo, Paulo já teria morrido há muito tempo atrás, já não estaria mais vivo, como qualquer um de nós aqui. Somos capazes de enumerar quantos livramentos Deus já nos deu? Quantos livramentos nós temos consciência de acidentes ou de coisas que Deus nos livrou? Temos. E aqueles que a gente nem tem consciência, nem tem ciência. Deus te livrou e você nem sabe. E Paulo chega aqui agora, nesse momento da sua vida, em Jerusalém, porque o propósito de Deus agora é fazer com que Paulo dê testemunho da sua fé a pessoas, a governantes, a rei e ao próprio imperador. Através das cadeias de Paulo, Paulo vai poder dar testemunho de Cristo a pessoas que ele jamais alcançaria se ele fosse um homem livre. Essas pessoas vão parar para ouvir Paulo, o Sinédrio, por exemplo, agora vai parar para ouvir Paulo, porque eles querem pegar Paulo em alguma contradição, em alguma palavra, para que eles possam condená-lo à morte. A finalidade deles quererem ouvir Paulo é essa. Paulo depois vai ter oportunidade para pregar para o governador Félix, depois para o seu sucessor. Por 2 anos, Paulo prega a respeito de Cristo para Félix. Félix, com frequência, conversava com Paulo. Paulo teve 2 anos. Se Paulo fosse um homem livre, teria oportunidade de chegar perto de Félix, o governador? Nunca. Era necessário que ele fosse preso. Deus sabia disso. Essa era a vontade de Deus, esse era o plano de Deus. E Paulo ficou preso 2 anos numa prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica. Um soldado romano ali com Paulo. Durante esses 2 anos, Paulo recebia visita dos irmãos, recebia auxílio dos irmãos. Paulo estava dentro de casa, pregava o evangelho. Quantos soldados romanos da escolta, que tinham que tomar conta de Paulo ali, nesses 2 anos ouviram falar de Jesus? Ou vocês acham que Paulo não aproveitava aquele soldado ali, tomando conta dele, para falar de Jesus? Claro. Quantos soldados? Dezenas, centenas deles, não sei, em 2 anos? E o próprio governador, 2 anos. Veio o sucessor, Fausto. Ele prega para o governador Fausto também. Fausto leva ele para Agripa, o rei da região, que também ouve. E aí Agripa: Paulo, você está louco? Não, eu não estou louco. E Paulo fala, e Agripa: olha, quase que você está quase me persuadindo a ser cristão também. Pessoas que ele não alcançaria. Foi parar em Malta.
ficou 3 meses na ilha de Malta, depois do naufrágio. Durante esses 3 meses, ele ficou fazendo turismo em Malta. Ele pregou o evangelho para a população de Malta. Por que ele alcançou essas pessoas? Porque estava na condição de preso. Entende? Quando a gente olha, a gente não tem noção do futuro, do que nos aguarda. Por que estamos passando o que estamos passando agora no presente? Lá no futuro, quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás e vamos entender o porquê. Antes disso, não tem como. Capítulo 23, então. Então, Paulo é levado até o Sinédrio. Versículo 1. É levado ao Sinédrio para dar seu depoimento. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões irmãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência. Lembra lá de Pedro, que nós lemos? 1 Pedro capítulo 3. Tenho servido a Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Ele começou a falar, versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Fez sinal, ele está falando, de repente, um tapão na boca. Versículo 3. Sentindo tapão na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Porque o sumo sacerdote estava vestido de branco, né? Santinho, todo bonitinho, por fora. Que Jesus já havia falado, sepulcros caiados. Tudo branquinho, bonitinho por fora, mas por dentro só podridão. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Por que Deus há de ferir? Porque bateu em Paulo? Não, porque tu estás aí sentado para julgar segundo a lei. Você está representando a lei. Você é um representante da lei. Você tem que ser justo. Quem constitui as autoridades? Deus. Quando as autoridades agem com injustiça, quem que vai julgá-las? Quem que vai feri-las? Deus. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado, você está aí para isso, para julgar segundo a lei. Mas contra a lei, mandas agredir-me? Você, se tem alguém aqui que está desrespeitando a lei, não, é o que Paulo está dizendo, não sou eu, é você. Aí falaram para ele. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Ele está agindo como um sumo sacerdote? Ele tem título de sumo sacerdote, mas está agindo como sumo sacerdote? A ação dele não corresponde à sua atitude. Ele, como sumo sacerdote, deveria agir de acordo com a lei. Eu não sabia. Então tá bom. Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote. Porque está escrito, aí está falando, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então nisso, Paulo errou. Mas ele foi induzido ao erro porque ele, de fato, achou que não era o sumo sacerdote. Porque na concepção, na cabeça de fariseu, de Paulo, um sumo sacerdote não poderia ter agido da maneira que agiu.
Ok? Ele extrapolou, induziu Paulo ao erro, achou que era algum sacerdote, mas não o sumo sacerdote, que era algum fariseu que estava sentado ali, na posição de juiz, mas não o sumo sacerdote. Aí, sabendo, versículo 6, sabendo, vejam como nesse preparo para darmos testemunhos de Jesus, nós precisamos conhecer o nosso público. Precisamos conhecer a nossa plateia, os nossos ouvintes. Isso acontece muito na preparação de missionários, principalmente missionários transculturais, que vão viver, que vão pregar o evangelho em outras culturas. Então, além deles terem a capacitação, o revestimento do Espírito Santo, além de ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, eles precisam conhecer a cultura daquele povo. Porque, seguindo a cultura daquele povo, ele pode abrir as portas ou fechar as portas. Então você chega num país, um outro estado, uma outra localidade, uma outra cultura, um outro povo, e você chega ali desrespeitando a cultura daquele povo, você fechou as portas para o evangelho. Eles não vão querer te ouvir. Temos que conhecer, nos preparar. Paulo, quando sai para pregar o evangelho aos gregos, ele conhece bem a cultura dos gregos. Ele usa a cultura dos gregos para alcançar os gregos. Por isso Paulo diz: fiz-me grego para os gregos, fiz-me romano para os romanos, fiz-me judeu para os judeus. A cultura. Ele chega, ele não sai desrespeitando a cultura daquele povo. Ele não chega em Atenas quebrando aquelas estátuas. Ele chega aqui, ele encontra lá uma estátua de um Deus e está escrito: Deus desconhecido. Opa, é aqui. Vou aproveitar para falar de Jesus. E aí faz com que as pessoas se convertam a Cristo e abandonem os falsos deuses. Versículo 6, sabendo Paulo, conhecendo Paulo, ele está na praia dele, ele é fariseu, está na casa dele, ele cresceu nesse meio. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus. Sinédrio, 70 homens, metade saduceus, metade fariseus. Eles tinham sérias divergências teológicas, doutrinárias. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Paulo, o que tem a ver com se você é fariseu? Espera aí. Temos saduceus e fariseus. Quando eu digo que sou fariseu, ganhei os fariseus para o meu lado. Só pelo fato de dizer que eu sou fariseu. Está todo mundo contra ele, fariseus e saduceus. Mas quando ele diz que é fariseu, aí, os fariseus, ele é fariseu. Bem que eu sabia que tinha uma coisa boa. Eu olhava para ele, Deus falava comigo. Um minuto atrás está querendo matar, está querendo esfolar. Mas só o fato dele dizer que era fariseu, pronto. Não é assim? Você pode ganhar ou você pode perder dizendo quem você é, no que você crê. Não é assim na vida? Você chega no mês e diz que é cristão, você vai ganhar o coração de alguns e vai receber o ódio de outros. Varões e irmãos, eu sou fariseu.
Sou filho de fariseu. Meu pai, meu avô era fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aí ele vai, bota o dedo na ferida. Quem já leu vai lembrar. Quando os saduceus aproveitam lá uma fala de Jesus e interrogam: olha, nós temos um caso aqui de um irmão que morreu e não deixou herdeiro. Aí o segundo irmão dele casou com a viúva, também não deixou herdeiro. O terceiro também casou, não deixou herdeiro. No fim, os 7 irmãos se casaram com a viúva e não deixaram herdeiro. Na ressurreição, ela vai ser mulher de qual deles? Aí Jesus, aquela clássica resposta de Jesus: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamento, porque são como os anjos. Nessa resposta, Jesus já mata 2 coelhos com uma cajadada só. A questão da ressurreição, que os saduceus não criam, e nem nos anjos. Os saduceus não creem nos anjos, não creem em ressurreição. Eles creem que as ordenanças, os saduceus, eles creem que as ordenanças de Moisés, você ser uma pessoa boa, você guardar a lei do Senhor, vai trazer benefícios para você, para essa vida. Mas não existe espírito, não existe ressurreição, não existe anjo, não existe... morreu, acabou. Que a lei do Senhor é para essa vida, para que tenhamos uma boa vida aqui. Os fariseus não, eles acreditavam na vida após a morte. Era uma briga assim, meio tipo arminiano e calvinista. Guardadas as devidas proporções. Mas, e aí ele diz que sou fariseu. Aí diz que no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Eu estou sendo julgado aqui porque eu acredito em ressurreição. Ou os fariseus que creem na ressurreição também vão ficar do lado dele. Aí os fariseus pensam assim: como é que a gente vai ficar contra Paulo se ele está defendendo uma doutrina que nós cremos? Ele dividiu ali aqueles que iriam julgá-lo. Mas por quê? Porque ele conhece, ele sabe. Versículo 7. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão, divisão entre os fariseus e saduceus. Ele dividiu aqueles que estavam ali para julgá-lo, para condená-lo, deixou agora eles brigando ali, entre eles. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão, o quê? Se dividiu. Uns eram a favor de Paulo e outros eram contra. Antes, todos eram contra. Agora, ele já trouxe um grupo para o seu lado. Se dividiu. Versículo 8. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, grande confusão, gritaria, alvoroço. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: o que os escribas da parte dos fariseus começaram a falar? Não achamos neste homem mal algum. Mas por quê? Porque ele falou que era fariseu, filho de fariseu, que cria na ressurreição, nos anjos, no Espírito. Não vemos mal algum nesse homem. Não achamos neste homem mal algum.
E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Entenderam? Mas por quê? Por que Paulo conseguiu isso? Porque ele era um homem revestido de poder, era um homem preparado. E nós precisamos e podemos buscar essa capacitação, esse preparo. Nós não sabemos quando teremos a oportunidade para evangelizar alguém, para falar a respeito de Cristo. Então nós temos que estar preparados. Não é buscar o preparo, olha, domingo que vem eu vou falar para os jovens, vou falar para os casais, vou falar para as mulheres, vou falar para os homens, aí vou me preparar? Não, nós temos que estar, o preparo, a capacitação, ela tem que ser constante. Não encontramos neste homem mal algum. Será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto, a celeuma, aumentando, fazendo essa palavra dos escribas, fez com que a celeuma, que a algazarra, a discórdia, tomasse vulto, crescesse ainda mais. O que fez com que, temendo o comandante, que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O negócio ficou tão crítico que o comandante temeu que Paulo então fosse atacado, agredido, então mandou recolhê-lo à fortaleza, levá-lo para um lugar seguro. Isso aconteceu na manhã de um dia, houve noite, outro dia, Paulo está preso. Na noite seguinte, versículo 11, e aí nós vamos concluir nossa palavra aqui, parar no versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, Jesus, pondo-se ao lado dele, Jesus apareceu, Paulo está preso. Está no cárcere, está na fortaleza. O Jesus aparece para ele na noite seguinte. Por que Jesus não apareceu na mesma noite? Deixou passar aquele dia, a primeira noite, o outro dia. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. O que Jesus disse para Paulo? O que ele disse ali? Coragem. Foi isso que ele falou? Coragem. Porque era o que Paulo estava precisando. Por que Jesus falou para Paulo? Coragem. Paulo estava temendo. Ele estava pronto para ser preso, estava pronto até para morrer pelo Evangelho, mas ele é carne, é sangue, é ser humano. Tem altos e baixos, como qualquer um de nós. Convenhamos, o homem está preso. Pode a qualquer momento receber a sentença de morte. Ele está temendo. Temendo por ele, pela igreja, pelo futuro da igreja, pelas pessoas que ele não pregou o evangelho ainda. Está temendo. Então, Jesus aparece para ele durante a noite, lá naquele cárcere, e diz para Paulo: Paulo, coragem. Entenda aqui agora. Pois, do modo por que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, do mesmo jeito que você já deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, assim importa, assim é necessário, assim convém também que o faças em Roma.
Então ele diz primeiro para Paulo: Paulo, coragem. Porque é necessário que, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, se Paulo tivesse se intimidado, tivesse se acovardado e não tivesse dado testemunho de Jesus em Jerusalém, ele teria se levado para Roma? Jesus falou: não, esse cara, eu vou mandar esse cara para Roma para passar vergonha? Já passou vergonha aqui em Jerusalém, entre o povo dele, entre os judeus, quando estiver diante de César. Mas assim, coragem, Paulo, coragem. Coragem, nova vida em Coelho. Coragem. Coragem, meus irmãos e irmãs. Coragem, Paulo. Porque assim como você tem dado testemunho de mim a meu respeito, por onde você tem passado, e também fez em Jerusalém, importa que você faças o mesmo em Roma. O que Deus está dizendo para Paulo agora? Paulo, você vai para Roma. Nesse meio tempo, o que Paulo não sabia, que antes de chegar em Roma, ele ia ficar 2 anos em Cesareia. Que ele sai de Jerusalém, é levado para Cesareia e lá fica 2 anos. Nesses 2 anos, prega para o governador Félix, depois para Fausto. Fausto recebe a visita do rei Agripa, que também ouve o evangelho. No final desses 2 anos, então, ele é enviado para Roma. Quando ele chega em Roma, o imperador recebe ele no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo... Não, 2 anos depois. Ele fica em Roma, 2 anos. Nesses 2 anos, ele recebe a visita das autoridades dos judeus, do povo, dos judeus que viviam em Roma, de muitos irmãos. Ele escreve cartas, escreve epístolas. Ele está preso, ele não pode visitar os irmãos. Ele escreve cartas, escreve epístolas, como por exemplo 2 Coríntios. Vai pregar para os soldados, para os soldados que estão ali fazendo a escolta dele. Deus não tem pressa. Nesses 4 anos, 2 em Cesareia, 2 em Roma, quanta gente ouviu o evangelho por intermédio de Paulo? Ouviram porque ele estava na condição de preso. Então, o que Deus está dizendo aqui para Paulo é o seguinte: Paulo, coragem, porque você vai para Roma. Ele não falou, vai levar uns 4 anos para você dar testemunho de mim para César. Mas vai dar. Da mesma forma que você fez em Jerusalém, da mesma forma como você tem feito, desde o dia que você se converteu. Os próximos capítulos de livro de Atos são esses testemunhos. Lucas registra o testemunho de Paulo a Félix, o testemunho de Paulo para Fausto, o testemunho de Paulo para Agripa, o que ele faz dentro do barco que está levando ele para Roma, relata o naufrágio, relata o que acontece em Malta. Quando ele chega em Roma, o que acontece? Paulo dando testemunho. Ele foi revestido. Como nós somos revestidos, o Espírito Santo não foi apenas para os apóstolos. O Espírito Santo não é apenas para pastores, evangelistas, missionários, não, para todos aqueles que são filhos de Deus. Todos temos a responsabilidade, a missão de dar testemunho de Cristo. Todos nós precisamos nos preparar, todos nós precisamos nos capacitar para poder dar testemunho de Cristo usando Moisés, os profetas, salmos. Nós temos agora os evangelhos. Eles não tinham, nós temos. Temos as epístolas. O que falta?